E aí, nação rubro-negra, tudo jóia com vocês, tudo legal? Passando aqui, né, para trazer algumas informações aí sobre o Flamengo, né? Dizer que o lateral René, né, tá dando adeus ao rubro-negro carioca rumo a Porto Alegre, né? O cara foi vendido aí pro Internacional de Porto Alegre e vai deixar o Flamengo. E a torcida do Internacional faz uma forte campanha nas redes sociais para o Flamengo liberar Diego Ribas pro Internacional. E aí, será se vai? Vamos falar um pouquinho sobre o empate do Flamengo com o Atlético Goianiense, né? O Flamengo teve ali pelo menos umas 5 oportunidades de marcar gols. Porém, aproveitou só uma. Finalização, na minha opinião, péssima do Flamengo. Formação do Paulo Souza, esquema de jogo, na minha opinião, muito ruim. Os jogadores não conseguem entender e o Paulo Souza continua insistindo naquele esquema de jogo. Durante a coletiva ele chegou a questionar um jornalista, né? O Rafa Melo, do canal Rafa Melo, e disse que o Flamengo é um time em construção. Realmente, tem que haver uma reformulação. Mas o esquema de jogo de Paulo Souza, os jogadores não conseguem entender de forma alguma. O William Arão improvisado na zaga. O Arão, quando veio para o Flamengo em 2017, chegou como um jogador moderno. Um cara que chega na frente, que chuta no gol, que cabeceia muito bem, que faz gols, ataca melhor do que defende. Aí ele pega e improvisa o Arão na zaga. O Arão totalmente sem vontade de jogar. É bom que se diga, o William Arão já vem há muito tempo sem vontade alguma de jogar pelo Flamengo dentro da posição dele. Imagina improvisado, né? Imagina improvisado. O Arão, pelo amor de Deus, muito mal na zaga. Tomamos ali logo um gol, né? Estava impedido, enfim. A arbitragem anulou. E o Paulo Souza começa a ser questionado. Já está bem claro que os jogadores não vão correr por ele. Se existe corpo mole, panela, na minha opinião existe, porém o esquema de jogo do Paulo Souza é muito ruim. Eu sou um dos que defendiam a sua permanência, mas sinceramente eu estou começando a questionar o esquema de jogo dele. Na minha opinião, muito ruim. Bruno Henrique jogando afastado do Gabigol. Sinceramente, né, a dupla que foi aí muito vitoriosa desde 2019. O Gabigol super artilheiro, Bruno Henrique jogador decisivo. Aí ele pega e coloca o Bruno Henrique para ser auxiliar do Léo Pereira, meu irmão. Auxiliar do Léo Pereira. Realmente não dá, não tem como apoiar uma decisão dessa. Auxiliar do Léo Pereira, é isso. Bruno Henrique jogando totalmente fora de posição. O Paulo Souza insiste na improvisação de jogadores. E na minha opinião, se perder para o São Paulo, se perder para o Palmeiras, e tem esse jogo importantíssimo contra o Talleres de Córdoba pela Libertadores, que tem que ganhar, tem que vencer, né? Todos esses jogos são no Maracanã, São Paulo, Palmeiras e Talleres de Córdoba da Argentina pela Libertadores, se eu não estiver enganado aqui. Na minha opinião, se Paulo Souza perder, a situação dele fica insustentável no Flamengo. Por mais que a multa dele seja 20 milhões, enfim, não interessa. Se perder, na minha opinião, a situação dele fica difícil no Flamengo, né? Já tá difícil, fica mais ainda. É isso aí, Degrada.